Há um silêncio que precede os últimos dias. Um silêncio que Ellen G. White descreveu como o momento em que Deus retiraria sua mão protetora da terra, permitindo que forças sobrenaturais se movessem com intensidade jamais vista. Mas em meio ao caos espiritual que ela anteviu, havia uma promessa luminosa escondida nas sombras do tempo do fim. Vi que Deus daria visões nestes últimos dias para confirmar sua verdade e consolar seu povo. Assim, ela registrou em Primeiros Escritos, página 78, após uma de suas experiências místicas mais marcantes. Era dezembro de 1844 e, aos 17 anos, Ellen Harmon havia sido escolhida para receber revelações que atravessariam séculos. Ela viu algo que nos deveria fazer tremer de expectativa. Nos momentos finais da história humana, quando a confusão religiosa atingisse seu ápice, quando falsos profetas se multiplicassem como ervas daninhas e quando a própria verdade parecesse estar sendo sufocada, os sinceros de coração receberiam visões. Mas quem são esses sinceros? Ellen White foi categórica. Não seriam necessariamente os eruditos, nem os líderes religiosos estabelecidos, nem aqueles que ocupam púlpitos famosos. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção para a sua vida. Se você é uma pessoa que deseja agradar a Deus em tudo, inclusive na forma como se alimenta, se quer abandonar hábitos que prejudicam o corpo e o espírito e aprender a viver de acordo com os princípios da reforma de saúde, este é o seu momento. Eu preparei para você o e-book Como se tornar vegetariano em 90 dias, com as dicas de Ellen White. Um guia completo e espiritual, criado especialmente para ajudar você a transformar sua alimentação e se aproximar mais de Deus. Neste e-book, você vai aprender de forma simples, prática e inspirada como mudar sua rotina alimentar, o que começar a evitar, como substituir os alimentos de forma saudável e como manter uma comunhão diária com Deus durante esse processo. E ainda, ao adquirir o e-book, você vai receber 3 bônus incríveis: 43 sobremesas veganas, mais de 100 receitas vegetarianas. O seu caminho para se tornar vegetariano. Tudo isso por um valor simbólico, apenas R$ 29,90, podendo pagar via Pix ou cartão de crédito. Ao adquirir esse e-book, você não estará apenas comprando um material. Você estará dando um passo de fé, escolhendo glorificar a Deus através da sua alimentação e apoiando a pregação do Evangelho da Saúde. Então clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário e comece hoje mesmo sua jornada de 90 dias para se tornar vegetariano com as orientações da profetisa Ellen G. White. Lembre-se, o seu corpo é o templo do Espírito Santo e cada refeição pode ser um ato de adoração. Deus escolherá instrumentos humildes. Ela escreveu em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 82. Pessoas simples, mas que amam a verdade mais que a própria vida. Ela viu que no tempo do fim, quando as trevas espirituais se intensificariam, o céu não deixaria seus filhos órfãos. O Espírito Santo seria derramado de forma especial sobre aqueles cujos corações estivessem completamente entregues a Deus. E através desses vasos escolhidos, mensagens de advertência, consolação e orientação fluiriam como rios no deserto. Ellen White sabia que suas próprias visões eram apenas o prenúncio de algo maior. O que vi é apenas uma gota do oceano, ela confidenciou a amigos próximos. Suas experiências sobrenaturais, os arrebatamentos em visão que duravam horas, as jornadas espirituais pelos reinos celestiais, as advertências sobre eventos futuros, tudo isso era a preparação para um fenômeno que se intensificaria nos últimos momentos da história. O mundo ignora esse aviso. A cristianidade mainstream rejeita manifestações espirituais autênticas, preferindo o conforto da religião institucionalizada.
Mas ela viu que Deus não ficaria em silêncio quando seus filhos mais precisassem dele. Em uma visão recebida em 1858, Ellen White vislumbrou um cenário que faria qualquer coração sincero pulsar com expectativa e temor sagrado. Ela viu o remanescente fiel nos últimos dias, um pequeno grupo espalhado pela terra, aparentemente insignificante aos olhos do mundo, mas precioso como o ouro refinado aos olhos do céu. Vi que, antes da vinda de Cristo, haveria um despertamento do dom profético entre o povo de Deus. Estas palavras, registradas em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 78, ecoam como um sussurro profético através dos corredores do tempo. Ela descreveu como esses eleitos não seriam facilmente reconhecidos. Muitos trabalhariam em silêncio, em lugares esquecidos pelo mundo. Alguns seriam jovens, outros idosos. Alguns educados, outros simples. Mas todos teriam uma característica em comum: um amor não fingido pela verdade e uma submissão total à vontade divina. Ellen White viu que essas visões não seriam dadas para satisfazer curiosidade ou para elevar o ego humano. As visões são dadas para corrigir, reprovar, consolar e instruir. Ela escreveu em Primeiros Escritos, página 78, para preparar um povo para encontrar o Senhor. Em suas próprias palavras, registradas em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 41. Quando os pilares de nossa fé são atacados, quando surgem teorias que procuram subverter a verdade, então é que o Senhor desperta instrumentos para falar. Ela viu que nos últimos dias, quando doutrinas sedutoras invadiriam até mesmo as igrejas que professam seguir a verdade, Deus levantaria vozes proféticas para alertar seu povo. Mas havia algo mais profundo nessa revelação. Ellen White percebeu que essas visões não seriam apenas para orientação doutrinária. Elas seriam âncoras de esperança em meio ao desespero. Quando os sinceros se sentissem perdidos, quando as circunstâncias parecessem impossíveis, quando a escuridão espiritual ameaçasse sufocar a fé, então viriam as visões. Vi que muitos dos sinceros seguidores de Cristo receberão luz diretamente do céu. Ela registrou após uma experiência particularmente intensa. Não através de homens ou instituições, mas através da comunicação direta com o Espírito Santo. E então, ela fez uma advertência que deveria nos deixar vigilantes. Haverá também falsas visões, destinadas a enganar os próprios eleitos, se possível fosse. O dom genuíno seria acompanhado de imitações satânicas. A questão não seria se haveria manifestações sobrenaturais nos últimos dias, mas sim como discernir entre o autêntico e a falsificação. Ellen White sabia que a questão central não seria a ausência do sobrenatural, mas a capacidade de distinguir entre luz e trevas quando ambas se manifestassem com poder. Em Primeiros Escritos, ela registrou uma visão perturbadora. Vi que Satanás estava operando através de agentes de várias maneiras. Estava operando através de ministros que rejeitaram a verdade e se achavam entregues a fortes ilusões para crerem na mentira. Primeiros Escritos, página 274. Ela viu que nos últimos dias, o inimigo não apenas imitaria os dons espirituais, mas os usaria especificamente através daqueles que uma vez conheceram a verdade. A apostasia seria o canal preferido para as falsas manifestações. Os que se afastaram da fé darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ellen White observou que essas pessoas, por terem rejeitado a luz, tornar-se-iam instrumentos especialmente eficazes do engano. Elas conheciam a linguagem da fé, os símbolos sagrados, as expectativas dos sinceros, mas para os verdadeiros filhos de Deus, ela viu uma proteção divina. Os que buscam a Deus com sinceridade de coração e procuram conformar-se com sua vontade, não serão deixados a lutar com as tentações de Satanás sem auxílio. O grande conflito, Pagé,
560. O discernimento não viria através de sinais externos espetaculares, mas através da conformidade com a palavra de Deus e do caráter transformado. Mas havia algo mais específico que Ellen White viu sobre aqueles que permaneceriam fiéis até o fim. Em uma de suas visões mais tocantes, registrada em primeiros escritos, ela contemplou o momento final da história. Viu um grupo que estava bem guardado e firme, não dando lugar aos que abalariam os estabelecidos na verdade. Deus os contemplava com aprovação. Primeiros Escritos, página 88. Estes seriam os que receberiam manifestações especiais do Espírito Santo, não como espetáculo, mas como confirmação divina de sua fidelidade. Ellen White viu que o Espírito Santo será derramado sobre os que se mostrarem dignos dele, e eles falarão com poder. Mas esse poder não seria para exaltação pessoal. Suas palavras serão acompanhadas pelo poder do Espírito Santo e corações serão tocados. Ela observou algo profundamente comovente. Os sinceros dos últimos dias receberiam visões não para se glorificarem, mas para fortalecerem outros que estivessem vacilando. Vi que alguns dos filhos de Deus tinham medo de que não fossem aceitos por ele. Oh, se pudessem ver como Jesus os contempla e como se alegra por vê-los perseverar em seu nome. As visões seriam janelas de esperança em meio à escuridão final. Confirmações de que Deus não havia abandonado seu povo, mesmo quando o mundo inteiro parecesse estar contra eles. Ela viu lágrimas de alegria nos rostos daqueles que, após receberem essas manifestações, compreendiam finalmente. Não estavam sozinhos. Ellen White viu algo que poucos compreenderam. As visões dos sinceros estariam intimamente ligadas ao processo do selamento. Aquele momento solene, quando o destino eterno de cada alma seria fixado para sempre. Em O Grande Conflito, ela escreveu: quando esta obra estiver terminada, quando todos tiverem sido provados e decidido seu destino, então cessará o tempo da graça. Mas antes desse momento final, haveria uma última demonstração da misericórdia divina. As visões seriam como carimbos celestiais, confirmações sobrenaturais de que determinadas almas haviam passado no teste supremo da fidelidade. Ela viu que aqueles que estiverem vivendo na terra, quando cessar a intercessão de Cristo no santuário celestial, deverão estar em pé na presença do Deus Santo, sem mediador. Mas como saberiam que estavam prontos? As visões seriam a resposta. Manifestações que viriam não para ensinar novas doutrinas, mas para selar corações já transformados pela verdade. Ellen White registrou em eventos finais: o povo de Deus ouvirá sua voz através dessas manifestações quando todas as outras vozes estiverem silenciadas. Seria o último sussurro divino antes do silêncio eterno da decisão final. Ela viu rostos transfigurados, pessoas comuns que, após receberem essas revelações, caminhavam com uma paz sobrenatural, mesmo enquanto o mundo ao redor desmoronava em caos. Ellen White compreendeu que as visões dos sinceros seriam o prelúdio da chuva serôdia, aquele derramamento final do Espírito Santo que capacitaria o remanescente para o último grande testemunho. Em Testemunhos para a Igreja, ela declarou: a chuva serôdia virá e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. As visões seriam como as primeiras gotas dessa chuva espiritual. Ela viu uma transformação extraordinária. Pessoas simples que haviam recebido essas manifestações divinas, tornando-se instrumentos poderosos de proclamação. Suas palavras carregariam uma autoridade celestial que nenhuma eloquência humana poderia imitar. Vi que muitos dos que professam crer na verdade para estes últimos dias pensam que é uma grande privação sofrer alguma coisa por sua fé, escreveu ela em Primeiros Escritos. Mas aqueles que recebessem as visões compreenderiam que o sofrimento era privilégio, não privação. As visões revelariam a proximidade do fim, não através de datas ou cálculos, mas através de uma certeza interior inabalável
de que o tempo da graça estava se esgotando. Ellen White viu que esses escolhidos clamariam dia e noite, não apenas com palavras, mas com vidas que irradiariam a presença divina. O alto clamor do terceiro anjo já começou, ela escreveu, e quando este anjo descer do céu com grande poder, a terra será iluminada com sua glória. Ela viu que as visões dos sinceros seriam faróis nessa iluminação final, luzes que guiariam as últimas almas honestas para fora da Babilônia espiritual, antes que as portas da misericórdia se fechassem para sempre. Ellen White compreendeu uma verdade que poucos ousaram aceitar. As visões dos sinceros não viriam como recompensa por uma vida fácil, mas como sustento divino em meio ao mais intenso sofrimento. Em primeiros escritos, ela revelou: vi que muitos não estarão preparados para permanecer no tempo de angústia. Eles esperam que tudo seja paz e segurança para eles, porque ouviram a verdade. Mas ela viu diferente. As visões celestiais desceriam justamente sobre aqueles que passassem pelo vale da sombra da morte. Os que fossem desprezados, perseguidos, abandonados até mesmo por familiares que um dia caminharam ao seu lado. Vi que era necessário que fôssemos provados. Ela escreveu em Testemunhos para a Igreja que nosso Redentor e os anjos observam com o mais profundo interesse como suportamos a prova. Ellen White viu lágrimas sendo enxugadas por mãos invisíveis. Viu corações quebrantados sendo curados por palavras que vinham diretamente do trono. Viu que Deus não abandonaria seus filhos na hora mais escura. Pelo contrário, seria exatamente nessa hora que ele se revelaria com maior clareza. As visões dos sinceros seriam o abraço paternal de um Deus que nunca esquece os seus. Havia algo que Ellen White viu e que tocou profundamente seu coração. As visões dos sinceros não viriam acompanhadas de grandes manifestações externas, mas nasceriam do silêncio da comunhão íntima com Deus. Vi que muitos estão esperando que algum grande evento aconteça, ela escreveu. Mas o Senhor opera de maneira silenciosa, tocando corações um a um. Ela compreendeu que os verdadeiros visionários dos últimos dias não seriam necessariamente aqueles que profetizariam em praças públicas ou realizariam milagres diante de multidões. Seriam, sim, aqueles que, em seus quartos secretos, receberiam revelações que os sustentariam quando tudo ao redor desmoronasse. Em mensagens escolhidas, Ellen White registrou: há uma obra a ser feita por nosso povo que poucos compreendem. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Ela viu que esses entendidos receberiam visões não para se exaltarem, mas para fortalecerem os fracos, consolarem os aflitos e guiarem os perdidos nos momentos finais da história. As visões dos sinceros seriam sussurros divinos em meio ao clamor do mundo. Palavras de esperança quando a esperança parecesse morta. Promessas de vitória quando a derrota parecesse certa. Ellen White viu que Deus falaria aos corações preparados, e esses corações se tornariam canais de sua voz para uma geração desesperada por direção. Ellen White recebeu uma das mais profundas revelações sobre o propósito final das visões dos sinceros. Elas não seriam apenas consolação, mas o próprio instrumento divino para o selamento dos 144 mil. Em primeiros escritos, ela viu com clareza impressionante. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e andavam a caminho de cumpri-la. Jesus estava vestido de roupas sacerdotais. Olhou com terna piedade para o remanescente, ergueu então as mãos e com voz de profunda compaixão clamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Ela compreendeu que as visões dos últimos dias seriam o meio pelo qual Deus comunicaria diretamente com aqueles que receberiam o selo do Deus vivo. Vi que os que receberam o selo tinham a testa de Jesus e seu nome escritos ali, ela registrou. Vi que esses santos tinham uma obra especial a fazer. Eles deveriam ir e ensinar àqueles que nunca ouviram a verdade. Ellen White viu que as visões dos sinceros não seriam experiências isoladas, mas revelações conectadas ao plano cósmico de salvação. Cada visão seria uma peça do quebra-cabeças divino, preparando os escolhidos para a obra final.
Ela viu rostos iluminados pela glória de Deus, corações transformados pela revelação celestial e vozes que clamariam com poder sobrenatural. Saí dela, povo meu. As visões dos sinceros seriam o eco da voz de Deus, ecoando através de vasos humanos preparados para o momento mais solene da história. Na visão final que Ellen White nos deixou sobre as visões dos sinceros, ela viu o momento em que todas as revelações se cumpririam e os visionários dos últimos dias encontrariam seu Senhor face a face. Vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Ela escreveu em primeiros escritos, e entre eles estavam aqueles que haviam recebido visões na terra. Suas faces brilhavam com a glória daquele que os havia chamado das trevas para sua maravilhosa luz. Ellen White compreendeu que cada visão recebida pelos sinceros na terra seria como uma semente plantada para a eternidade. Cada revelação, cada sussurro divino, cada momento de comunhão celestial seria preservado na memória eterna de Deus. Vi que aqueles que haviam sido fiéis às visões celestiais receberam coroas especiais, ela registrou. Não porque eram melhores que outros, mas porque foram instrumentos dispostos nas mãos do Altíssimo quando ele mais precisava de vozes humanas para falar à terra. Ela viu que as visões dos sinceros não terminariam com a segunda vinda de Cristo. Elas se transformariam em louvor eterno, em testemunho perpétuo da fidelidade divina. Ellen White deixou-nos esta promessa final. As visões cessarão, mas o amor que as motivou permanecerá para sempre. E aqueles que foram fiéis às revelações celestiais se tornarão estrelas no firmamento de Deus, brilhando eternamente para a sua glória. As visões dos sinceros eram apenas o início de uma comunhão que durará por toda a eternidade.